E hoje eu vou fazer um vídeo para pisar em ovos, mas eu prefiro falar o que eu penso ao invés de ficar calado na atual situação. Bom, Santos empatou em 0-0 com o Mirassol e mais do que nunca o debate na internet tem se intensificado a respeito da demissão ou não do Fábio Carille. E eu acho que é importante a gente que tem a oportunidade de ter um público aqui no YouTube ainda pequeno, mas um público grande no Facebook, muito grande no Facebook, no Instagram, público grande no Twitter, se comunicar com as nossas audiências de forma, em primeiro lugar, educada, né? E apresentar suas posições com base em argumentos e com base não em xingamento. Então, esse vídeo, além da defesa de uma posição, além da defesa da minha opinião, que é uma opinião que ela se aplica ao recorte temporal atual, né? Ao momento em que o vídeo está saindo, a opinião pode mudar de acordo com como os próximos resultados do Santos se apresentarem, mas no momento a minha posição é de que Fábio Carille não deve ser demitido do Santos. Além da defesa dessa posição, é um apelo para que as pessoas melhorem o nível do debate na internet, principalmente no Twitter, que é um ambiente extremamente tóxico, sabe? Se você twitta uma opinião, as pessoas que discordam de você, uma minoria vai sim discordar com argumentos, mas a esmagadora maioria vai tentar te diminuir, te ironizar, te tratar com deboche, te xingar, inclusive desejar coisas ruins para ti, um negócio meio absurdo. Mas enfim, fato é que a fase do Santos não é das melhores. A gente conseguiu uma vitória, obrigado Tadeu, né? Obrigado por entregar aquele gol lá no jogo contra o Goiás. E agora um empate no qual o Santos mais escapou de perder, graças ao Brasão, do que ficou perto da vitória. Mas, enfim, nos últimos 2 jogos a gente conseguiu 4 pontos. E no momento em que eu gravo esse vídeo, o Santos é o 5º colocado da Série B, tem 19 pontos, está 1 ponto atrás do G4, do 4º colocado, que é o Vila Nova, e está 3 pontos da liderança. Logo, eu considero que a condição, a realidade do Santos não é das piores. Eu entendo e eu concordo com muitos dos argumentos que criticam o trabalho do Fábio Carille. O Fábio Carille merece inúmeras críticas. Primeiro, por conta de ter participado da montagem desse elenco. Ele pediu muitas das peças, ele deu o aval para que jogadores fossem contratados, e ele é diretamente responsável pela formação de um elenco envelhecido que, com o passar da temporada, com o decorrer da temporada, foi caindo de rendimento, e hoje, assim, é muito triste ver como o meio-campo do Santos é engolido pelos meio de campos adversários do ponto de vista da intensidade, assim, né? O Santos é um time que joga sem intensidade, de muita ligação direta, muita bola longa, e isso não tem surtido muito efeito, não tem funcionado muito. Eu entendo isso, eu concordo com isso, mas eu venho aqui defender que a gente não seja imediatista, tá? E eu acho que demissão ela deve ser feita por conta de avaliação de trabalho. A gente tem uma cultura, né, de imediatismo e de teve sequência ruim, tira. Tá ruim, a culpa é do técnico, tira. Eu venho aqui defender que, por mais que isso vá me render críticas e vá me render, enfim, não sei, perda de seguidores, enfim, eu estou disposto a defender a minha opinião e defender as minhas convicções.
Claro que as minhas convicções não são imutáveis, até por isso eu peço para você que discorda de mim, se tiver uma opinião contrária, deixa a sua opinião aí nos comentários, eu faço questão de ler com o maior prazer. Tá? Mas eu acho que muito do movimento que pede a saída do Fábio Carille é composto de gente que há 6 rodadas atrás, pós Santos e Brusque, jogo no qual o Santos deu um baile no Brusque, estava falando que o Santos ia subir no final do primeiro turno, que ia subir com 10, 15 rodadas de antecedência. Né? No começo do campeonato, essa galera estava falando em, poxa, será que a gente consegue terminar a Série B invicto? O que não faltava era comentário nas redes sociais da Santos no Grau, Facebook, Instagram, Twitter, assim, tá? Isso aí eu testemunhei, atestei. E em poucas rodadas isso mudou para tá tudo errado, tem que mudar tudo, o Carille não presta, não... Então, o primeiro argumento é contra esse imediatismo. A gente precisa se basear em coisas mais sólidas, por mais que eu entendo, é muito fácil a gente ser imediato. Porque você é tão bom quanto a sua última partida, né? Se perdeu, tá ruim, se ganhou, tá bom. Então, é muito fácil a gente ser imediatista, porque a gente sempre vai ter a razão daquele momento, né? Se a gente está falando que tá ruim com base numa derrota, isso parece estar certo, né? Se a gente está falando que tá bom com base numa vitória, também parece estar certo. É difícil fazer uma análise mais aprofundada com base em um trabalho de médio prazo, que é o trabalho do Carille. E eu acho que nessa análise o trabalho do Carille ainda se salva, tá? Novamente, eu não estou aqui negando todos os problemas que o Carille tem. Ele montou um elenco envelhecido, o time do Santos não tem intensidade, o Carille tem se mostrado um treinador de pouca criatividade para achar soluções quando defrontado com adversidades, principalmente nas ocasiões nas quais saiu atrás do placar. O Carille, quando o Santos dependeu da criatividade do Carille, a gente não conseguiu buscar resultados. Mas eu entendo também que o Santos, a nossa visão está sendo muito deturpada e muito influenciada por uma sequência de 4 derrotas seguidas que a gente teve num recorte muito específico, tá? E eu acho que essas derrotas se deram por uma questão multifatorial, não necessariamente por incompetência do Carille. Foram 4 partidas fora de casa. 4 partidas, uma foi até de mando do Santos, mas foram 4 partidas que o Santos jogou fora da Vila Belmiro. E nessas 4 partidas muitas coisas aconteceram, desde uma lesão absolutamente inesperada do João Paulo, até aquele fair play canalha do América Mineiro. E na partida seguinte, um erro de logística, no qual a diretoria do Santos manda um jogo que era para ter sido jogado na Vila Belmiro. A gente provavelmente conquistaria os 3 pontos naquela partida, jogando na Vila com a torcida, mas nem lembro onde a gente mandou, enfim... 3 pontos que a gente jogou na lata do lixo. E depois a gente perdeu a partida jogando muito mal de fato. Mas a gente também teve inúmeros desfalques nesse meio tempo. O João Schmidt ficou de fora, o Guilherme ficou de fora, o Pedrinho ficou de fora, o Fux ficou de fora, o João Paulo a gente perdeu. Então não foi pouca coisa que a gente perdeu em relação ao grosso do nosso time principal e dos nossos principais jogadores. Então é um recorte muito específico. Jogos fora de casa, a gente não vai ter outra sequência de 4 jogos fora de casa na Série B, e tomara que a gente não tenha uma sequência de desfalques por lesão igual a que a gente teve nesses jogos. E com tudo isso, o Santos ainda é o 5º colocado da Série B, com 1 ponto de distância para o G4, tá? Por isso que eu defendo que não é o momento de se demitir o Carille. Eu respeito quem defende o contrário. É muito difícil você ignorar essas 4 derrotas seguidas, aliada ao mau futebol que o time do Carille tem apresentado. O mau futebol que eu digo é o futebol que não é inventivo. Mas eu acho que ele deve ficar... Eu acho que deve ser dado mais tempo ao Carille. Novamente, minha opinião pode mudar, mas ela tem que mudar com base em resultado. E o resultado do Carille, principalmente o resultado do trabalho do Carille,
analisando como um todo, é bom. Não estou falando que é espetacular, mas está longe de ser trágico. O Santos foi líder do seu grupo no Paulista, foi o primeiro time a se classificar na fase de grupos do Paulista. O Santos fez frente a adversários da Série A, todos os adversários da Série A, São Paulo, Corinthians, Red Bull Bragantino, venceu o Palmeiras na primeira partida da final, foi vice-campeão paulista. Então esse time mostrou que tem capacidade, tem futebol para entregar mais do que está entregando. Eu acho que o desgaste é algo normal, mas agora está vindo uma janela de transferências na qual o Santos vai poder se reforçar. Eu espero que faça isso muito bem e que essa janela seja o turning point aí, né, o ponto de virada para que a gente recupere a boa fase. Eu acho que os problemas de questão tática do Carille, muita gente bate muito nessa tecla, né? Mas eu vejo muita análise muito mal feita. Para falar a verdade, eu entrei em um argumento no Twitter recentemente com alguns seguidores da Santos Mil Grau e muito dos argumentos são: o Carille não tem padrão tático. Gente, nunca digam isso. Todo treinador tem padrão tático. E uma outra frase pronta, irmã dessa, é: não tem variação tática. Também não digam isso, meus amigos. Todo treinador tem variação tática. O fato do Carille usar a mesma base tática para jogar, que é o 4-3-3, o 4-2-3-1, não significa que ele não tenha padrão. Isso por si só já é um padrão. E futebol não é algo estático. Futebol é algo dinâmico, é movimento, é algo que é baseado em variações táticas. Você pode falar que o padrão do Carille é ruim. Tudo bem. Não pode falar que ele não tem padrão. Você pode falar que as variações que ele faz são óbvias, são comuns. Ele adianta o 10, o Juliano, para ser um segundo atacante. Ele inverte os dois pontas de lado. Ele transforma os dois laterais em dois alas. Ele avança o Pituca para ser o armador quando o Juliano está como segundo atacante. Tudo bem, você pode falar que as variações não surtem efeito, não fazem o Santos jogar melhor. Maravilha. Agora, esse tipo de argumento, não tem padrão, não tem variação, são argumentos ruins, sabe? E eu não estou falando que eu gosto da maneira, do padrão tático do Fábio Carille. Na real, eu não gosto. Na real, eu não gosto. Eu acho que o nosso elenco não tem boas opções, e isso se deve muito ao fato do Carille ter ajudado a montar o elenco, e o Carille não consegue achar soluções para uma série de problemas. Tá? Então, por favor, não coloquem a minha opinião aonde ela não está. O trabalho do Carille é absolutamente questionável, mas a gente precisa se basear em fatos. A base concreta que a gente tem é: o Santos é o quinto colocado da Série B, está a 1 ponto do G4 e a 3 pontos da liderança. A gente quer realmente, e eu faço essa pergunta com toda a humildade do mundo, quem achar, por favor, comente aí e dê os seus motivos. Vocês querem realmente trocar esta realidade, que tem o próximo jogo contra a Chapecoense fora de casa, em casa, na Vila Belmiro, podendo com uma vitória voltar ao G4 e até a liderança, para começar um novo trabalho do zero? Se sim, comenta aí os seus motivos por quê, mas também diga quem vem no lugar dele, mas sem utopias, né? A gente precisa pensar em substituir o Carille de acordo com a realidade do Santos. O Fábio Carille, acredito que tem uma multa que não é pequena. E tirando o Fábio Carille, que tipo de treinador de ponta vai aceitar pegar um time na Série B? Muita gente fala do Sampaoli, mas falta combinar com os russos, né? Falta saber se o Sampaoli aceita. O Sampaoli é um treinador que tem um salário que não é barato. Acredito que é no mínimo o dobro do salário do Carille atualmente. E outra coisa, ele é treinador de Série A. Ele aceitaria pegar o Santos na Série B. Ele deixou o Santos na Série A. Vocês estão esquecendo disso? E ele deixou o Santos muito por falta de investimento. O Santos hoje está mais quebrado, gente. Você está vendo como é bom trazer o debate para a realidade, botar os pés no chão e se basear em fatos concretos? Porque na internet, no Twitter, o Twitter aceita tudo. A gente pode botar o Guardiola no Santos, se a gente quiser. Mas vamos trazer o debate para a realidade e falar em fatos, na realidade material concreta mesmo. O que a gente pode fazer agora? Se a gente tirar o Carille, eu vislumbro opções bem
bem duvidosas para o Santos, sabe? Bem duvidosas. E o Carille, querendo ou não, é um treinador que tem uma carreira vitoriosa. Ele é tricampeão paulista, ele é campeão brasileiro. Ele é um treinador experiente, apesar de jovem. É um treinador que levou o Santos para a final do Paulista sem ninguém esperar. E é um treinador que começou a Série B de forma avassaladora. Até pouco tempo atrás, novamente, todo mundo falava em subir de forma invicta. E aí sim, veio uma sequência muito ruim, sequência da qual o Fábio Carille tem muita culpa, sim, mas esse é o futebol do Fábio Carille, do time do Fábio Carille. Eu entendo. Eu acho que o Santos tem possibilidade de voltar à Série A com o Fábio Carille. Muita gente está preocupada, está desesperada. Argumentos que eu vi muito no Twitter foram: a campanha do Santos é muito pior do que a de todos os times que subiram nos anos anteriores. Isso é simplesmente falso. Isso é simplesmente falso. E eu até anotei aqui, no Brasileiro do ano passado, o Juventude, depois da 12ª rodada, eu perdi a anotação. Se eu não me engano, ele era o oitavo colocado com 18 pontos, e o Atlético Goianiense era o 10º colocado com 17 pontos. O Santos é o 5º com 19, um ponto atrás do G4. Em 2022, após a 12ª rodada, o Grêmio era o 5º colocado com 18 pontos. O Santos é o 5º com 19 pontos. Em 2021, após a 12ª rodada, o Botafogo era o 14º colocado com 13 pontos ou 13º com 14, não lembro agora, mas enfim, ele estava a 10 pontos do G4 e a 2 pontos do Z4, foi campeão. O Santos está a 1 ponto do G4. Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para trazer um pouco o debate para a realidade, para botar os pés da galera no chão e para que a gente abra os olhos e veja que o Santos tá aqui. O G4 tá aqui, gente. Tá um passo, tá? Claro que a sequência foi muito ruim, mas novamente ela se deu num recorte muito específico, numa junção de fatores que eu acho que não vai se repetir no resto da temporada. Beleza? Fora essa sequência, essa má sequência, os resultados do Carille são sim resultados que vão levar o Santos de volta para a primeira divisão. Apesar do futebol monótono, apesar do futebol burocrático, apesar do futebol que joga com o resultado debaixo do braço, apesar do carilismo que todo mundo conhece e que eu conheço. Beleza? Concorda? Discorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você concorda, eu peço um favor, compartilha esse vídeo com alguém, manda pro grupo do Zap e fala aí, ó, vocês que defendem que o Carille deve ser demitido, vai lá argumentar com o Manu, vai lá, deixa um comentário lá e fala por que ele tá errado. Porque ele deu uma par de argumentos aqui para defender que ele não seja demitido neste momento, tá? Minha opinião não é imutável, eu defendo minhas convicções com tudo que eu posso, com todas as forças que eu tenho, mas eu não tenho as minhas opiniões como verdades absolutas, muito pelo contrário. Minha opinião é absolutamente mutável desde que ela se baseie em fatos sólidos. Se o Santos continuar apresentando um mau futebol e esse mau futebol não se refletir em bons resultados e se refletir em maus resultados, a diretoria não vai ter outra alternativa a não ser trocar o comando técnico. Mas no atual momento eu acho que uma demissão de Fábio Carille não é o melhor a ser feito. Beleza? Deixa o seu comentário aí. Comenta aí o que você acha. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like para fortalecer o canal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Threads, estamos em todo lugar. E faz o seu cadastro na nossa parceira, que é a PagBet, casa de apostas, tá? Se cadastra, o cadastro é rápido e aposta com responsabilidade. Tranquilo? Até os nossos próximos vídeos. E é isso aí. Pra cima deles.